Cada vez mais vemos adultos morando com os pais além dos 30 anos de idade, sendo que antigamente, em alguns casos, já se sustentavam e tinham sua família já aos 16 anos. E o pior é a altíssima taxa de depressão e ansiedade nos jovens atuais, que vivem na época mais diferente, volátil e instável de todas. Nisso surge o debate entre os pais, os professores e os psicólogos. Devemos aumentar o tempo da adolescência? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. A adolescência é um estágio de transição do desenvolvimento tanto físico quanto psicológico de alguém que ocorre ao longo do período de puberdade até a vida adulta. Mas, no geral, os estudos científicos têm uma certa dificuldade em concordar e chegar a um consenso sobre a definição de adolescência. Mas a adolescência é notada como um período por vezes conturbado entre a infância e a vida adulta. Do ponto de vista cultural, é focada na preparação da pessoa para assumir papéis de adultos, mas que, em se falando de faixa etária, varia de país para país. Já agora, do ponto de vista biológico, a adolescência é meramente tratada como uma transição física do começo da puberdade até o final do crescimento físico e cognitivo. No século XV, a palavra adolescente teve seu primeiro registro, vinda do latim adolescere, que significa crescer para cima. Nesse contexto, significa crescer até a maturidade. Mas a adolescência, no século XV, ainda não era algo importante da mesma forma como é hoje. O adolescente já era visto como um adulto, como inclusive é narrado na obra do século XVI Romeu e Julieta, de William Shakespeare, que se trata de jovens de 13 anos da época, ou seja, provavelmente um casal de adolescentes, no primeiro amor envolvidos em comportamentos arriscados, sendo que na época de Shakespeare, adolescentes de 13 anos eram já vistos como adultos perante os olhos da sociedade. Inclusive, segundo Sternberg, da Temple University, ao longo da história, as crianças nunca viveram na casa dos pais ao longo da adolescência. Logo que chegavam já na fase da adolescência, já eram enviados para alguma atividade comercial, como aprendizes, ou eram enviadas para outros parentes que iriam colocar tal criança em alguma atividade financeira ou até mesmo preparar já para a vida adulta, como mostra nesse quadro chamado O Aprendiz Sapateiro, de 1877, que mostra um garoto de aparentemente 13 anos assumindo um papel adulto, fumando e trabalhando pelo próprio sustento. E a idade, de acordo com a lei para o casamento nos Estados Unidos, já foi de 12 anos para meninas e 14 anos para meninos, enquanto nas religiões mais antigas do mundo, como no judaísmo e no catolicismo, ficava mais ou menos entre os 13 anos. Ou seja, a noção de adolescência é muito recente na humanidade. Mas foi só em 1904 que a adolescência começou a ser notada, em que o primeiro presidente da Associação Americana de Psicologia, Stanley Hall, mencionou essa fase do desenvolvimento em seu estudo chamado Adolescência, sendo, segundo ele, uma nova fase de desenvolvimento surgida por mudanças sociais da virada do século XX, que incluía as leis do trabalho infantil e a educação universal, permitindo à criança não ser mais forçada a agir como adulta, como era no passado. Porém, Stanley Hall não tinha uma visão muito positiva da fase da adolescência, a tratando como uma fase em que o indivíduo deve superar seus impulsos que são semelhantes aos de uma besta irracional, em que ele identificou 3 aspectos chaves dessa fase que são as alterações bruscas de humor, muitos conflitos com os pais e comportamentos de risco. Mas os estudos formais da adolescência começaram mesmo a surgir da década de 40 para cima. Mas o que impactou mesmo a visão da sociedade sobre a adolescência foi na década de 50, com o ator James Dean, que foi um ator americano que retratou muito bem a icônica rebeldia juvenil, retratando isso no filme de 1955 chamado O Rebelde Sem Causa, mas que foi traduzido no Brasil como Juventude Transviada, que em resumo retratava um jovem extremamente rebelde com seus problemas da fase e mais vários outros problemas, principalmente de comportamento. Mas a atuação dele influenciou muito mesmo a arte, com o fortalecimento do rock, influenciando Elvis Presley, que se tratava daquele jovem rebelde transgressor que não sorria, e mais vários outros artistas que foram também atrás dele. Mas o que nos importa aqui é que James Dean também impactou na concepção da sociedade sobre a adolescência,
como uma fase de mudança e rebeldia. Mas, logo após Dan, entre o final da década de 50 até a década de 70, começaram a surgir na psicologia todo um novo campo de estudo voltado à adolescência, que antes disso praticamente não tinha. Mas a questão em si, que gera muito debate até os dias de hoje, é que a idade que diferencia o adulto do adolescente é algo que por vezes vem flutuando ao longo da história, de acordo com as necessidades e problemas da sociedade. Por exemplo, a maioridade nos Estados Unidos já foi de 21 anos, mas foi gradualmente reduzida para 18 para poder preencher as necessidades de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. E a lei romana, de 2000 anos atrás, impunha várias restrições aos homens com menos de 25 anos, sendo necessário entre os 15 e os 25 anos ter uma tutela de alguém mais velho, esse alguém sendo conhecido como curador. Mas a questão é que atualmente, devido às demandas modernas, em que podemos até incluir as redes sociais, tem sido cada vez mais questionada a concepção de adolescência, principalmente na atual visão em que muitos consideram os 18 anos como sendo o fim da adolescência e o início da maioridade. Problema esse que não choca somente os psicólogos, mas principalmente pais e professores que notaram claramente a diferença absurda da geração atual para a anterior, em que vemos muitos pontos, por vezes, conflituosos, tanto com adolescentes de 15 anos, com habilidades cognitivas que podem ser comparadas à dos adultos e que por isso muitos defendem a maioridade cedo, mas que em contrapartida em testes de inteligência emocional, eles por vezes podem despencar, fazendo com que muitos defendam a maioridade tardia. E é aí que aparece o problema, em que o adolescente ainda não desenvolveu um sistema forte que mantenha as emoções sob controle, ainda mais nessa época super instável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista tecnológico, sendo que atualmente pesquisas mostram que os adolescentes precisam de mais tempo que a geração anterior para desenvolverem mecanismos neurológicos e de comportamento, para conseguirem lidar melhor com o mundo da atualidade. Basta você notar, por exemplo, a pressão absurda que as redes sociais causam na pessoa, algo que a geração anterior não experimentou. Pressão essa que, se já é difícil para adultos saudáveis, quem dirá então para pessoas que ainda estão em desenvolvimento? Mas o grande problema disso tudo é que o cérebro e a mente humana não se desenvolvem na mesma velocidade que as mudanças tecnológicas têm acelerado. E, inclusive, muitos pais têm tentado forçar seus filhos a terem sucesso desde cedo, enquanto outros ficam completamente perdidos no meio disso tudo, em geral com pessoas desenvolvendo um coquetel de ansiedade mesclada com depressão. E nisso notamos adolescentes fortemente pressionados para terem sucesso muito cedo, não podendo serem adolescentes, não podendo serem crianças, como também o extremo oposto, de pessoas com mais de 30 anos morando com os pais, com uma dificuldade tremenda em seguir carreira profissional. Mas o desafio que é como educar um adolescente para ele ser uma pessoa saudável no meio de tudo isso. E essa é uma pergunta que muitos psicólogos, pais e professores fazem todos os dias, sendo um novo desafio da humanidade. A humanidade sempre enfrentou seus desafios. A Europa sempre foi um barril de pólvora. Os desafios do jovem anterior do século passado foi lutar nas intermináveis guerras. A dos nossos pais foi a crise dos anos 80. E agora, nessa geração, tem sido se encontrar no meio de toda essa transformação que, como diz a rainha de copas de Alice no País das Maravilhas, no meu reino você tem que correr o máximo que puder, apenas para ficar no mesmo lugar. Frase essa que descreve muito bem a atualidade. Nisso ficam vários pontos que precisamos entender do que se passa com os jovens atuais, que é diferente das gerações anteriores. Primeiramente, com o fato de que as crianças atuais estarem crescendo em lares com pais solteiros ou então em casas em que os pais trabalham o dia inteiro e não podem dar atenção. E, em certos casos, até mesmo delegando educação para os professores. Papel educacional esse que não cabe aos professores exercerem, ainda mais uma sala com 30 crianças, com alguns professores sendo em torno de 500 alunos em uma semana. Outro problema é a atualização constante. Antigamente, uma pessoa com 16 anos apenas, já sabendo escrever, somar, dividir, subtrair, já saía de casa, arrumava um trabalho e fazia sua família com o salário médio da época. Agora hoje, um jovem de 23 anos, recém-saído da faculdade, chega em uma entrevista de emprego, nem perguntam mais o famoso "você sabe inglês?". Em alguns lugares mais disputados, perguntam "quantos idiomas você fala?", "quais países você já visitou?". E mesmo assim, não é um salário que dá para sustentar uma família.
como era antigamente. Então, ser dessa geração é ter que viver em movimento o tempo todo, desde cedo, com medo de ficar para trás, e mesmo assim, em certos casos, ficando até os 30 ou mais na casa dos pais. E no quesito social, então, muitas coisas mudaram, principalmente as redes sociais. Antes, o adolescente cometia algo errado e só os amigos dele ficavam sabendo, a rua ficava sabendo. A bronca vinha do grupo ou vinha da família, que dava um esporro e morria logo ali o problema. Já hoje, com a conectividade, o tal esporro vem do país inteiro, com a internet sempre perseguindo a pessoa pelo resto da vida por coisas que ela fez, em que muitas vezes foi de fato algo errado, mas foi ficar para sempre no nome dela. E aí que vemos a influência de 16 anos arrumando briga com os outros na internet por qualquer motivo e recebendo muito hate de volta. Ficamos sabendo da outra adolescente de 12 anos que vazou fotos nuas que a escola inteira está compartilhando e que vai ficar para sempre na internet e sempre vão lembrar ela disso. Você vê o rapaz, influencer, falando e defendendo coisas que vão destruir a vida dele e que para sempre vão seguir ele lembrando do que ele falou. A menina que posta vídeo dela na internet colocando o hamster no micro-ondas e coloca o país inteiro contra ela. Toda semana a gente vê um jovem influencer sofrendo um cancelamento absurdo de uma internet enfurecida. E é isso que pode o destruir em uma fase dessa de desenvolvimento. E isso tudo remodela a forma de interagir e se comportar em um ambiente. Comportamento esse que o antigo já é completamente incompatível. Pelo contrário, pode até piorar a situação, em que um erro pode ocasionar em uma rejeição coletiva e perseguir a pessoa por vários anos, ou às vezes até mesmo para sempre. Mas é aí que surge o problema. Os jovens vão bem em testes cognitivos, muitas vezes até mesmo igual ou melhor que os adultos, mas quando chegam em testes emocionais, eles despencam. E o pior, na internet, a baixa capacidade emocional é explícita, e isso fica eternamente registrado, sendo a internet como dar uma granada para uma criança brincar, só que em vez de dar a granada, dá um celular conectado à rede mundial de computadores. Logo justo em uma fase em que eles não têm capacidade cognitiva ainda para avaliar o resultado das coisas. Capacidade essa que para muitos neurocientistas se encerra aos 25 anos, que por coincidência ou não, era a mesma idade da maioridade da lei romana. Ou seja, devido a toda essa complexidade que o mundo tomou, tem sido muito debatido aumentar a faixa etária da adolescência. Mas para qual idade aumentar? Qual a sua opinião? Escreva nos comentários aqui para a gente debater. Devemos fazer como os gregos e mandar para os 25 anos? Devemos voltar ao passado por causa do futuro? Como lidar com as redes sociais e o mercado de trabalho? O que você acha? Escreva aqui nos comentários. Realmente, é um assunto muito complexo e difícil de ser debatido, mas uma coisa é fato que todo mundo vai concordar: temos um elefante na sala. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.